O assunto que vamos tratar agora no Agrofag está chamando a atenção dos produtores. É o preço dos insumos, que está assustando quem iniciou o planejamento da próxima safra. Tem produto que triplicou de preço e outros que já estão difíceis de se encontrar. Fertilizantes, defensivos agrícolas e sementes. Todos esses produtos já não são mais encontrados pelo mesmo preço da última safra. A alta para alguns itens é de até 300% se compararmos o mês de novembro deste ano com o mesmo período em 2020. Para Sérgio Dalla Costa, engenheiro agrônomo há mais de 30 anos, o custo de produção foi impactado principalmente pelo mercado internacional, já que grande parte da matéria-prima que chega ao Brasil vem da China. Eles estão passando por uma crise energética, a matriz energética deles é basicamente a carvão, e eles fizeram um programa para reduzir a emissão de carbono. Então tiveram que fechar muitas fábricas, diminuir a produção nessas fábricas e, consequentemente, a oferta de matéria-prima para defensivos diminuiu. Isso fez com que aumentasse os preços. Outro fator que também acarretou aumento de preço é a questão de frete marítimo. Os defensivos vêm via marítima, a maioria deles, e o preço do frete marítimo aumentou muito. Outro fator também que contribuiu para o aumento dos insumos foi a desvalorização do nosso real frente ao dólar. A alta no custo de produção também é resultado da escassez de insumos. O glifosato, por exemplo, já não é mais encontrado nesse armazém. O único estoque que ainda existe já foi vendido. E a expectativa de abastecimento é só para o próximo ano. Quem não comprou ainda glifosato vai ter que buscar algumas alternativas no mercado de outros herbicidas, né? No caso da soja, a gente pode fazer uma mistura, né? De herbicidas folha larga e de herbicida folhas estreitas para substituir o glifosato. Só citando como exemplo de aumento, né, o glifosato, por não ter oferta hoje no mercado brasileiro, ele sofreu um aumento de novembro do ano passado para novembro agora de 300%. Em 2020, o valor do glifosato representava 3% do custo total de produção. Já em 2021, subiu para 10%. Uma alternativa para reduzir o impacto da alta do custo de produção é a compra antecipada dos insumos. Nessa propriedade, no distrito de Espigão Azul, alguns itens para a safra de verão 2022-2023 já foram comprados. Nós já adquirimos tudo para a safrinha de milho e trigo, né? E adquirimos defensivos e fungicida para a safra de verão do ano seguinte, né, que será plantada em setembro e outubro do ano 2022. O adubo e a semente nós não adquirimos ainda. E tem algum motivo para não adquirir adubo, semente, por enquanto? Não, veja bem, eu até comentei de que o fertilizante subiu demais, né? E normalmente é atrelado a dólar. A gente espera de que no segundo semestre nós conseguimos comprar o fertilizante por um preço mais acessível. É lógico que isso aí não é uma definição que a gente pode aconselhar para ninguém, é uma posição nossa particular, né? E por isso que nós estamos adquirindo assim 50% da safra de verão a ser implantada em setembro, outubro do ano que vem, nós vamos adquirir. E o restante nós vamos esperar para o segundo semestre de 22 para terminar as nossas compras. Apesar dos valores elevados, o agricultor não deve desanimar. A rentabilidade para grandes culturas, como a soja, por exemplo, ainda é considerada boa. Se nós fizermos um custo de produção hoje para o ciclo 22-23, vou citar como exemplo a soja. A soja hoje está num custo de produção, só considerando os insumos, em torno de R$ 3.900 por hectare. Se considerarmos insumos e mais as operações que ele faz na lavoura, que seria plantio, aplicação dos defensivos, colheita e transporte, esse custo vai para R$ 5.100 por hectare. Considerando uma produtividade de 3.800 kg de soja por hectare, ele vai ter uma receita bruta de R$ 9.500 por hectare.
Fazendo essa receita menos a despesa, ele vai ter uma rentabilidade ainda de 86%. Então, apesar do aumento dos insumos, a rentabilidade ainda fica boa. E para tratarmos sobre esse assunto, aqui no estúdio nós recebemos Rogério Rizardi, que é gerente da área de fertilizantes da Copavel e coordenador geral do Show Rural. Seja muito bem-vindo, seu Rogério. Obrigada por participar aqui com a gente do Agrofag. Obrigado, é uma satisfação estar com vocês e o nosso cumprimento a todos os ouvintes também. Muito bem. Eu gostaria de saber, primeiramente, o contexto geral desse aumento de insumos que nós vimos no VT, mas eu gostaria que o senhor pudesse contextualizar para nós o que acontece neste momento, a nossa situação aqui, principalmente no nosso estado, seu Rogério. Bom, é interessante essa análise. Vamos lá. Se nós analisarmos, eu nem me reporto o ano passado. Esse ano, março, abril, então há 4, 5 meses atrás, você adquiria matéria-prima, principalmente para o fertilizante, que é o principal insumo para a atividade na exploração do agronegócio, como nitrogenados, ureia, como um MAP, que é um fosfatado, um cloreto de potássio, uma matéria-prima, a ureia chegou a valer 270 dólares lá, um cloreto 300, o MAP um pouco mais. E agora, em novembro, nós já estamos falando acima de 800, 900, alguma dessas matérias-primas já a 1.000 dólares. O que é isso? Vários fatores, vários. Tem fator especulativo? Claro que tem, claro que tem. Porém, tem também alguns fatores. Por exemplo, China, que é um grande produtor dessas matérias-primas, teve um problema sério com a matriz energética dele, com a produção de energia. Baixou-se uma ordem determinando a empresa para trabalhar X horas, e tantas horas tem que ficar parado, e isso inclusive foi para os portos na China. Quer dizer, um porto que trabalhava 24 horas operando tinha que operar 12 horas. 12 horas ficava parado. O que aconteceu? A oferta de matéria-prima diminuiu, evidentemente que muitas empresas fecharam por um período ou trabalhavam a metade da carga horária que costumavam produzir. A China, em função disso, determina outra ação, proibiu exportação, ou seja, protegeu o mercado dela. Correto, a China tem a matéria-prima que ela precisa para explorar a atividade agrícola dela, não depende de importar, que nem o Brasil, não é um Brasil, sim. Não depende, tem sua matéria-prima, proteger, você não exporta, agora primeiro atenda aqui, depois vai atender lá fora, a mesma coisa fez a Rússia. Evidentemente que aí entra a parte especulativa do restante do mercado, que é Canadá, que é Europa, alguns países árabes, Alemanha, e sim, tantos outros países, inclusive o México, na América Central, que também produz muitas matérias-primas. Entrou na parte especulativa e aí o mundo está pagando esse preço, que é bem dica da verdade. Não é só no Brasil. Esses preços são preços internacionais, né? Então subiu de uma forma violenta, com um fundamento próprio. Teve outros fundamentos de cloreto na Rússia, com problemas de minas que foram invadidas, que tiveram uma oferta menor. Teve outros problemas, por exemplo, nitrogenado, a ureia principalmente, e sulfato, mas principalmente a ureia, que ela vem do petróleo e vem do gás. E vocês sabem o preço que foi o gás da Europa, por exemplo, de subir 3, 4 vezes, não é nem 100% nem 200%. Foi lá nas nuvens. Evidentemente, como o produto vem dessa matéria-prima, extrapolou o custo e estamos pagando esses preços que estão aí hoje. Você tem um outro fator importante, e que gera dois. Um deles, frete internacional. Você importava o ano passado, início desse ano, da China ou da Europa um pouco menos, 25 dólares uma tonelada, da China 35, 40 dólares, da Rússia a mesma coisa, para pagar 200 hoje. Por quê? Porque o navio vai lá, fica 30 dias esperando para carregar, para daí depois poder navegar. O navio não foi feito para ficar parado. Além do custo dos combustíveis mundiais que também subiram, enfim, os fretes foram lá em cima, não tem, é difícil entender, além da razão daquilo que é óbvio, porque alterou o custo, o quanto a parte especulativa entrou nesse mercado. Rogério, eu queria fazer uma pergunta para você. Nesse contexto aí que você colocou todo aí, né, tem um contexto geral que
está afetando, vamos dizer assim, os preços dos produtos, né? Está gerando inflação, o agricultor está sentindo mais o peso no bolso, né? Essa lavoura que vai ser plantada agora, que está sendo plantada, já está pegando esse reflexo ou ela ainda está com o preço mais antigo? Você se em estoque, por exemplo, que o custo não vai levar tanto para o agricultor? O que você pode me dizer assim? Porque, veja bem, eu vou dar uma ideia para você. Para 2021 e 2022, está aí. Então alguma coisa já veio. 22 e 23, será que esse barulho todo não pode acalmar um pouco, não pode assentar um pouco e não ser tão caro como estão pensando agora? É muito O que você pode me dizer disso aí? É muito importante essa sua pergunta. Veja bem, você viu na reportagem que o Sérgio falou. Mesmo nessas condições de preço hoje, e que não é verdade, que o custo de produção para o milho e safrinha, por exemplo, já foi adquirido a preços bem menores, fertilizante. Então ele vai ter um resultado melhor ainda. Mas nas condições de preço de hoje e nos preços de hoje, veja bem que ele tem um custo, que ele falou lá, de R$ 5.100 o hectare. Há uma produtividade média de 60 sacos, isso dá R$ 85 a saca da soja. Ainda é compensador. Quanto que tu está vendendo a soja hoje? 150, 160, Você- 170, ou talvez um pouco mais. Ainda, e isso ajuda, provoca a demanda, e isso ainda dá resultado. Agora, é claro, dá ainda 70%, 80% de margem real. É um bom negócio para o produtor, mesmo nessas condições de preço. Porém, alguém me levanta. Ah, mas eu pago o arrendamento, é outra situação. Na sua terra própria, com certeza, é um excelente negócio ainda, mesmo nesses preços. É um excelente. Quem paga 15, 20, 30 sacos por hectare de arrendamento, aí começa a complicar. Sim. Aí são números que também são extrapolados, que o próprio produtor é culpado por pagar aquilo. Então agora está apertando. Então o que eu faria para o ano que vem, que é a grande pergunta, vai antecipar a compra? Eu acho que o produtor deu o Alceu deu um depoimento legal, talvez parte, mas parte ainda deixa lá, porque se já está caro, por que comprar agora? Se já está caro é o que todo mundo fala. Porém, tem chance de subir muito mais? Não creio, grandes aumentos, porque foram um absurdo todos os aumentos que tiveram. Ah, mas vai reduzir, vai baixar, quem sabe? Não sei. É bem possível que isso possa acontecer num determinado percentual para o próximo ano, né, para a safra que nós vamos plantar em setembro, outubro de 2022, né, o plantio naquela época. É possível que se já tenha um preço diferenciado. Seu Rogério, então, na sua posição, que o senhor considera que o próprio agricultor e produtor tem que fazer a partir disso? Eu acho que o produtor tem que analisar, ver e ponderar também todos os seus fatos, porque o preço depende de várias coisas. Depende de uma conjuntura. A China resolveu o problema energético agora, já adquiriu lá carvão, está vendo como vai fazer. A Rússia, que tinha trancado, a ministra está lá, está abrindo o mercado novamente. Então esse mercado poderá restabelecer as suas ofertas num futuro próximo aí. Quando existe essa oferta maior, é a lei que ninguém mudou até hoje, oferta e procura. Aí pode ser que esses preços possam ter um reajuste diferente. Uma outra coisa interessante, que é uma coisa que divulgou-se na mídia, está todo mundo preocupado, vai faltar adubo no Brasil. Aí todo mundo se assusta, todo mundo corre comprar. Por isso que o preço fica também assim. Não sei, teve muita gente pedindo, vai faltar adubo para a região da Copavel? A Copavel, quando adquire o fertilizante, ela adquire já com 6, 7 meses antes. Ou seja, o que nós estamos adquirindo agora não é para o adubo que nós vamos usar até junho do ano que vem. É aquilo que vai ser usado no segundo semestre do ano que vem. Portanto, não vai faltar adubo na Copavel. Todos os associados com tranquilidade terão seu fertilizante. Já adquirir, que não adquirir, vai lá e vai comprar e tem hoje para vender. Então não vai faltar. Eu acredito, Rogério, que essa euforia toda, ela vai começar a estabilizar. Que o mundo, ele tem sempre esse salto e depois começa a estabilizar, né? Mas se não estabilizar, você acredita que o agricultor possa reduzir a quantidade de adubo que ele vai colocar na lavoura para ele produzir? Aí você vai ter uma produtividade menor e isso gera em custo também? Eu diria que isso é uma coisa muito séria a ser analisada. O primeiro passo que passa na cabeça do produtor, e talvez a primeira ação dele é essa. Eu vou reduzir, porque vou reduzir o meu custo, está muito caro. E qual é a redução da sua produtividade? No primeiro ano, talvez nem tanto. Mas no segundo e no terceiro ano, vai ser tão significativo que essa tua redução vai te dar um prejuízo maior ainda. Porque a tecnologia,
ela existe e está aplicada com resultados já calculados e efetivos na busca de uma produtividade que ele quer. Se ele não aplica, ele vai produzir menos. E esse custo de quanto ele vai deixar de ganhar por aquilo que ele está deixando de investir, com certeza ele vai perder, porque ele vai perder muito mais naquilo que ele deixa de ganhar do que naquilo que ele põe como custo. E não é a melhor atitude. É que como ele vem adubando sempre corretamente, ele pode pensar, posso dar uma reduzida aí, né? Então a gente fica com esse pezinho atrás, né? Num ano, eu acho que numa primeira safra tudo bem, numa segunda e terceira ele já começa a ter prejuízo. E não esqueça que a hora que tu esgotar um solo, o que é o solo? Ele te provoca um local, um ambiente que tu cria uma caixa de depósito desses nutrientes. Quando tu esgota isso, um dia tu vai ter que repor para voltar até aquela produtividade. E a que custo vai repor isso? Então fica muito mais caro, né? Eu vou fazer mais uma pergunta para Com certeza. Na época de 80, 90, Rogério, se você se lembra, eu lembro um pouquinho, nós tínhamos algumas indústrias brasileiras, ou teoricamente brasileiras, Maná, Trevo, Adubos Ipiranga, em pleno desenvolvimento. Sumiu essas indústrias, né? O que você me diz? O que nós podemos? Porque nós temos grandes reservas, né? Nós teríamos que ter alguma ação nesse sentido, né? Vários foram os fatores que aconteceram no tempo e é natural que as coisas vão mudando e vão trocando. Então tem épocas que o mercado internacional, quando começou a entrar fornecendo matéria-prima para o Brasil violentamente, porque o Brasil já foi maior, teve já uma produtividade não suficiente, mas produzia mais, por exemplo, nitrogênio que a própria Petrobras produzia. Tinha aqui Araucária, inclusive, que hoje nem produz mais. Né? São várias ações que tinha uma produção própria, explorava em Goiás, em Catalão, em Uberaba. Hoje, infelizmente, perto de São Paulo, ali na praia, em Cubatão, hoje são multinacionais, Cubatão, chineses, Uberaba, Mosaic, americano. Então, não é nem mais produzido pelo Brasil. Eu acho que vale nisso aí, primeiro, eu volto nesse seu assunto, mas só para não esquecer, uma coisa importante que todo o setor do agronegócio, o Brasil como um todo e principalmente o governo, tinha que enxergar isso aí. O Brasil não pode ser um país que quer ser e vai ser o primeiro lugar no mundo em geração de alimentos, estar totalmente dependente de importação da matéria-prima que produz essas misturas, esses fertilizantes, para explorar a atividade do agronegócio no mercado externo. E aquilo que produz aqui dentro não é nem por empresa nacional. Tem que ter uma política, tem que se voltar a envolver empresários, cooperativas, sei lá o que desse país, porque nós temos matéria-prima no país, temos minas nesse país. É só explorar o que é nosso até um limite que nós não passamos a ser tão dependentes que como nós estamos. E se eles resolverem não querer fornecer, a que custo vão fornecer? Nós vamos produzir como? Como é que o Brasil vai produzir? Pensa só nisso. Cadê a nossa liberdade nacional se esses países... tu vai dizer, mas é muita gente. Não é muita gente. Por exemplo, cloreto de potássio. Quantas empresas produzem no mundo? Eu conto num dedo, numa mão. Esses 5 sentam na mesa e discutem que preço que eles querem mandar para o mundo. É tão fácil, 5 pessoas falando. E se eles resolverem não vender para o Brasil? Nós vamos produzir de que jeito? Correto. São muitos fatores, então, que afetam em todo esse setor, né, seu Rogério? Mas foi muito bom tê-lo aqui para esclarecer tantas questões e tantas dúvidas aí, acredito que de todos os produtores neste momento. A gente te agradece, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e fique sempre à vontade para voltar aqui no Agrofag. Nós é que agradecemos a oportunidade, muito feliz de ter participado com vocês. Parabéns pelo programa. Muito obrigada. Nós somos assíduos, frequentadores, assistimos e é fantástico. Isso vem, colabora e participa e faz com que a gente possa cada vez mais instrumentalizar os nossos produtores e informações que ele possa agregar nos seus resultados. Parabéns para vocês e obrigado.